Olá, saudações para todos. Fazendo aqui minha campanha pessoal, né, em prol da sua saúde, da saúde do seu próximo. Não saia de casa sem máscara. Aqui embaixo eu vou deixar um link falando um pouquinho mais sobre o assunto. Mas hoje nosso assunto é outro. Você sabe o que é mecânica quântica? Ou física quântica, como muitos preferem? A física quântica pode explicar nossa realidade? Será que ela pode explicar a existência de Deus? E o espírito? Física quântica pode explicar? Maldade, bondade, será que são efeitos quânticos? E a consciência? Será que a consciência pode ser explicada pela física quântica? Será que as incertezas da vida são quânticas? Será que existe um inferno quântico criado por nossas mentes quânticas? Bom, nós vamos conversar um pouco sobre tudo isso. Vamos descobrir o que é mito e o que é fato. Se você gostar, dê seu like e compartilhe com os amigos. Bom, você percebeu que as nossas questões, né, as questões que levantamos, elas, além da física quântica, elas passam também pela filosofia, pela religião, pela política, sempre política com P maiúsculo. Então a gente é inclinado a refletir um pouco sobre as relações entre essas áreas, né? E as incertezas que existem no mundo, né? Temos que buscar um diálogo, precisamos abrir nossa mente, precisamos descartar nossos preconceitos, temos que construir pontes, né? Em lugar de muros, né? Vamos dar uma olhadinha primeiramente na nossa consciência. Todo mundo, com certeza, conhece muito bem seu inferno e seu paraíso mental interno. São estados de espírito que se alternam ao longo das nossas vidas, né? Desafiam nossa razão, nossas crenças, são incertezas que se sucedem, a gente não consegue fugir delas. Temos que encarar essa sucessão de incertezas, alegrias, tristezas, realizações, decepções, amor, ódio. Não tem jeito, a gente tem que encarar isso, né? É isso que nos move, é isso que nos faz buscar respostas. Sem isso não haveria progresso, não haveria ciência, não haveria filosofia, não haveria religião. Seríamos como animais não pensantes. Pense nisso. Por isso nós temos um mundo cheio de contradições. Isso tudo acaba criando um mundo cheio de contradições absurdas, né? De um lado nós temos um consumo abusivo, lesivo ao meio ambiente, né? De outro lado nós temos uma carência extrema, né? Desumana, que também é incompatível com a saúde social e ambiental, né? Isso aí é só uma pequena parte do problema, né? A realidade é farta em preconceitos, conflitos, mesquinhez, violência, crises de toda sorte. Mas é assim que caminha a humanidade. É dentro desse caldeirão de contradições, intrigas, preconceitos, amor, ódio, criação, destruição, que nós estamos caminhando para o futuro. Existe um futuro. E talvez no curto prazo ele não seja muito bonito, mas no médio e longo prazo eu acredito nesse futuro, num futuro melhor. Cada um tem sua história de vida, né? O mundo é uma sopa com 8 bilhões de histórias de vida. As incertezas são parte intrínseca de uma realidade maior, complexa, intrigante e desafiadora, né? Esse é o que nós temos que encarar. Bom, você pode estar perguntando nessa altura do campeonato, né? O que é essa
essa divagação filosófica tem a ver com mecânica quântica, com física quântica? Bom, essa dúvida é ótima, né? Segundo Freud, a sabedoria começa por dúvida. E é exatamente essa dúvida que a gente quer esclarecer aqui, né? Vamos em frente? Vamos por partes. Para a gente entender bem o impacto da física quântica no pensamento e na vida da sociedade humana, a gente vai ter que voltar lá atrás no tempo. Vamos ter que voltar lá na época de Newton, no século XVII. Foi lá que nasceu a ciência moderna. Não confundir ciência moderna com física moderna. A física moderna ela inclui a mecânica quântica. A ciência moderna foi quando a ciência começou a incorporar uma metodologia, uma sistemática que foi na época de Newton, né? E passou daí a acelerar o progresso. E foi lá, nessa época, que nasceu o determinismo. Como é que foi essa história? Em 1686, Sir Isaac Newton, ele promoveu uma verdadeira revolução na ciência e na filosofia, com a publicação das suas famosas leis da dinâmica, né, nos princípios matemáticos da filosofia natural. Ele também, além dessas 3 leis básicas, ele também descobriu, né, a lei da gravitação universal, que tem a ver com a atração entre massas. O que consiste, qual é o grande trunfo dessas leis de Newton? Se você conhecer a posição, a velocidade e as forças que atuam num objeto qualquer, em um determinado instante de tempo, você tem, utilizando essas equações, você tem a possibilidade de conhecer a história passada e futura desse objeto. Conhece a trajetória desse objeto ao longo do tempo. Pode a princípio parecer uma coisa meio vaga, né? Meio fora do contexto. Acontece que a gente tem que se dar conta, a gente não se dá conta, a gente tem que perceber que na natureza tudo é movimento. Nós estamos nos movimentando de um lado para o outro o tempo todo, seja a pé, seja de carro, seja de ônibus, avião. Os planetas estão em movimento em torno do Sol, a Lua está em movimento em torno da Terra, as marés são consequência do movimento da Lua em torno da Terra. Então, o estudo da natureza obrigatoriamente está relacionado com o estudo dos movimentos. E o estudo dos movimentos dos objetos, eles são caracterizados por esses parâmetros, né? Posição, velocidade e forças que atuam nesse objeto, que é a maneira como esse objeto se relaciona com o resto do universo. Então é fundamental, foi fundamental essas leis para que o homem começasse a compreender a natureza. E isso é que deu lugar, o impacto foi tão grande do fato de que a partir disso você passou a ter não só uma compreensão, mas uma previsibilidade total sobre a trajetória dos objetos, e isso foi chamado determinismo. Você determinava, uma vez conhecido esses parâmetros, você tinha determinado, sob seu controle, o movimento dos objetos, né? O movimento dos planetas, o movimento da Lua, eclipses, cometas, tudo isso estava precisamente determinado por essas leis. Isso foi um impacto muito grande no pensamento humano, né? O pessoal, inclusive no final do século XIX, né, passagem dos anos 1899 para os anos 1900, a fé, pode até se dizer, podemos até usar esse termo, a fé, o otimismo com a ciência era enorme, né? E a ciência na época ela era a mecânica newtoniana, o eletromagnetismo de Maxwell
e a termodinâmica. Isso, a crença, o otimismo das pessoas era que isso dava conta de tudo que era necessário saber sobre a natureza, sobre o universo. Isso tinha todas as respostas. E a tecnologia da época era satisfatória para a época, né? Já se tinha o microscópio, já se tinha a lâmpada elétrica, já se tinha o automóvel, os primeiros automóveis, o telescópio. Então, já a Revolução Industrial começou em torno de 1800, então havia assim, uma empolgação justificável. Acontece que assim que os cientistas começaram a estudar um pouco mais de atenção o mundo microscópico, né? Ou seja, o mundo dos átomos, dos elétrons, das partículas microscópicas, começou a se perceber que as leis tão consagradas e tão assim veneradas do mundo macroscópico não estavam funcionando muito bem no mundo microscópico, né? Não dava certo. Você fazia medidas e tentava ajustar essas medidas, né? Tentava comparar essas medidas com a previsão teórica através das equações e simplesmente não tinha nada que ver uma coisa com outra, né? Era muito estranho isso era muito estranho, né? Começaram a perceber que as partículas microscópicas, átomos, por exemplo, ora pareciam se comportar como partículas, ora pareciam se comportar como ondas. Que coisa estranha, né? Isso era muito estranho, não fazia sentido. Os experimentos não conseguiam de forma nenhuma serem previstos pela teoria, pelas equações. E um experimento que estava particularmente intrigando o pessoal na época era a radiação do corpo negro, né? A radiação do corpo negro ela estava sendo bastante estudada por Planck. Planck foi um pesquisador que se dedicou bastante ao estudo da radiação do corpo negro. E o que vem a ser isso? Não vamos entrar em muitos detalhes, mas basicamente o que a gente sabe, e se sabia na época, né? Qualquer objeto, qualquer corpo material, né? Pode ser uma caneta, pode ser a pele humana, um tijolo, isso não existia na época, né? O celular, mas qualquer objeto que tiver uma temperatura maior do que menos 273 graus centígrados, que é o zero absoluto, né? Emite radiação eletromagnética. O que é uma radiação eletromagnética? Uma radiação eletromagnética é uma oscilação, no caso, essa figurinha aí, no canto esquerdo inferior, mostra uma oscilação combinada de campos elétricos e magnéticos, por isso eletromagnética, que se propaga com uma velocidade c, que é a velocidade da luz, e entre uma crista e outra, entre o máximo de uma oscilação e o máximo seguinte, é o que se chama de comprimento de onda. É a característica dessa vibração, dessa oscilação, dessa onda. Então, o que os caras estavam estudando? Eles tinham que mediam o corpo aquecido, né? Se chamava negro porque um corpo idealmente que irradiasse, que absorvesse toda a radiação que incidisse nele e irradiasse toda essa radiação de volta, ele seria negro. Um corpo branco, ele reflete toda a radiação que incide nele. É diferente, tem uma diferença. O corpo negro, ele absorve tudo e reemite, ele não reflete, ele reemite. Então, o corpo negro, ele emite uma ampla faixa de comprimentos de onda, né? E a faixa visível, que seria aquela ali mostrada na figura, o arco-íris, né, em torno de 500, 600 nanômetros, é a escala de valor do comprimento de onda. 1 nanômetro é 1 bilionésimo de metro. Então,
E a gente só enxerga então entre aproximadamente 400 e 780 nanômetros. Fora disso, para cima é o infravermelho e para baixo é o ultravioleta. Bom, e as medidas? Isso aí são medidas experimentais. A hora que você jogava as equações em cima para ver se elas reproduziam essas curvas, porque a ciência ela trabalha assim, né? A ciência você tem modelos teóricos que te permitem fazer previsões, aí você vai para o laboratório, faz as medidas e se o seu modelo teórico estiver coerente com as medidas realizadas, você pode fazer previsões a partir disso. Então o seu modelo é bom. Se as coisas não conversam entre si, não estão concordantes, o seu modelo precisa ser revisto. E foi o que aconteceu. Não dava certo. Não dava certo de jeito nenhum. Aí esse cara, Planck, que estava dedicado a esse problema, teve a seguinte intuição: vamos fazer o seguinte, vamos supor que a radiação emitida pelo corpo negro não seja contínua, mas se faça em pacotes discretos de energia. Vamos supor que a energia emitida pelo corpo seja quantizada em pequenas quantidades, em pequenos quantum de energia, e esse quantum mínimo de energia vamos chamar de H. E vamos introduzir então essa quantização de energia no modelo teórico e ver se dá certo. Bingo! Casou. Em cima, né? Você traçava a curva teórica, ia para o laboratório, media, batia em cima. Um fato curioso é que Planck, isso foi em 1901 que ele teve essa grande intuição, né? Que ele introduziu essa constante. O fato curioso é que uns 20 anos antes, 15, 20 anos antes, que ele estava pensando em entrar no curso de física, fazer física, os amigos, os familiares dele falaram: isso, vai ser pianista, física acabou, é fim de festa, não tem mais nada para fazer na física. Tudo que tinha que fazer, aquele otimismo, o determinismo, né, que havia, né, não, a ciência acabou, não tem mais nada para você fazer, vai estudar piano. Bom, felizmente ele ignorou esses conselhos, né, e estudou física, fez física, e foi a grande revolução científica do começo do século passado, né, a física quântica, né, graças a Planck. Não somente graças a ele, né, a partir disso começou a se desencadear toda uma série de experimentos e comprovando, né, essas novas ideias. Em 1905, Einstein, para explicar o efeito fotoelétrico, que é a luz incidindo num material e arrancando elétrons, não vamos entrar em detalhes, né? Era uma coisa que não tinha muita explicação, né? E Einstein, então, seguindo a ideia de Planck, ele postulou que isso era em função do quantum de luz, que a luz também era quantizada. Até aquela época não se imaginava que a luz fosse quantizada. Einstein postulou que a luz era quantizada, né? E o quantum de luz, mais tarde veio a ser chamado de fóton, que explicou o efeito fotoelétrico. Einstein ganhou o prêmio Nobel por conta desse trabalho, que foi em 1905, e ele ganhou o prêmio Nobel em 1921. Em 1926, Schrödinger publica sua famosa função de onda, que representa o estado quântico de partículas microscópicas. E também, por causa disso, ganhou um prêmio Nobel em 1933. Então, o que a mecânica quântica mostrou
nos mostrou, né? Mostrou que um átomo ou qualquer outra partícula microscópica não se comporta como se fosse um objeto miniaturizado, semelhante a um objeto que foi miniaturizado. Não se comporta como isso. Ela tem um comportamento característico que uma hora pode se apresentar como uma onda e uma hora pode se apresentar como uma partícula. E esse dualismo, ele causa determinados efeitos, né? Por conta desse dualismo, você não consegue determinar com precisão, voltamos à questão do movimento, você não consegue determinar com precisão a velocidade e a posição de uma partícula. É o que se chama complementaridade, né? É o efeito complementar. Você consegue determinar com precisão a posição, mas você perde toda a informação sobre a velocidade. Ou se você faz uma experiência para determinar a velocidade, você perde toda a informação da posição. Daí é que surge o princípio de incerteza de Heisenberg, né? Então, a função de onda ela representa uma distribuição de possibilidades de localização ou de velocidade é uma equação muito boa, que ela permite acompanhar a evolução temporal desse conjunto de possibilidades, mas não a determinação simultânea da posição ou da velocidade. Quando você faz uma medida, né, usando a função de onda, você acaba provocando o que se denominou de colapso da função de onda. Quando você mede a posição, você causa um colapso na função de onda e esse colapso consiste vamos dizer assim, numa posição, se você estiver medindo a posição, na determinação, na fixação de uma posição, congelamento de uma posição, todas as outras possibilidades desaparecem, bem como todas as possibilidades relativas à velocidade. Isso então trouxe assim um impacto de que o observador, ele de certa forma, ele estava determinando o resultado do que ele ia medir, né? Isso teve um impacto, né? A interferência do observador. Então, todo esse conjunto de descobertas, né, no início do século XX, elas foram matematicamente bem equacionadas, ficaram bem resolvidas. Você tem resultados bastante precisos sobre o estado quântico das partículas microscópicas. Portanto, você consegue estudar com detalhes, com precisão, as propriedades que dependem desses estados quânticos microscópicos. Todas as propriedades eletrônicas dos materiais, por exemplo, dependem da compreensão desses estados quânticos. Então, matematicamente, a mecânica quântica ela trouxe assim um impacto tecnológico enorme, porque você tem hoje toda uma tecnologia baseada em microeletrônica, em semicondutores, telefonia celular, computadores. Tudo isso resultado, é fruto da compreensão das propriedades microscópicas graças à mecânica quântica. Todavia, e os efeitos da mecânica quântica, eles trouxeram impactos assim muito grandes, né? Mas trouxeram impactos também filosóficos, né? Porque esse aspecto de uma coisa uma hora ser onda, outra hora ser partícula, esse aspecto de que o observador ele interfere no resultado, isso trouxe um impacto filosófico bastante grande, né? Que ainda está por ser compreendido. Niels Bohr, inclusive, um dos pais da mecânica quântica, ganhou o Nobel em 1922, ele dizia o seguinte:
Se a mecânica quântica não te assustou, você não entendeu ela ainda. Mais tarde, Richard Feynman, um cientista americano que ficou famoso também, estudou bastante a fundo a mecânica quântica e ganhou o Nobel em 65, ele também dizia: se você acha que entendeu alguma coisa sobre a mecânica quântica, porque você não entendeu nada. Então, é como a gente colocou ali no primeiro parágrafo. Matematicamente, a mecânica quântica está bem resolvida a nível microscópico. Tudo que depende de uma compreensão matemática e da resolução dessas equações está morto. Mas a transposição desses resultados extremamente bem-sucedidos do mundo microscópico para o mundo macroscópico é outra história. Isso ainda está por fazer de forma satisfatória. Então, é por isso que o nosso inferno quântico, ele é uma metáfora apenas, tá? Não existe nenhum inferno quântico. É só uma metáfora, fazendo uma analogia entre as incertezas humanas e a incerteza no mundo quântico. Mas é só uma metáfora, não existe nenhuma correlação entre essas duas formas de incerteza. As interpretações místicas que se fazem das estranhas propriedades da mecânica quântica, a dualidade onda-partícula, a interferência do observador, né? Buscando correlacionar isso com problemas de consciência, problemas de reencarnação, problemas do espírito, destino, são meras especulações. Tem muita gente que lê livros, às vezes, de divulgação científica, e acreditam que, ao lerem esses livros de divulgação, estão estudando mecânica quântica ou física quântica. Não, isso é engano. Os livros de divulgação, eles são obrigados a recorrerem a aproximações, às vezes, bastante grandes, né, simplificadoras, que acabam, às vezes, distorcendo o conceito, alguns conceitos que são complexos. Então, isso, às vezes, leva o leitor a ter uma compreensão equivocada do conceito real. Tem também cientistas que costumam fazer especulações em torno de novas ideias, né? Mas são opiniões pessoais. Tá? Tem gente boa que faz isso, mas merecem respeito, mas é importante que a gente tenha em mente que são opiniões pessoais, subjetivas, que não encontram, assim, lastro na comunidade científica. Se eles submetessem essas especulações, essas ideias numa publicação científica, um referi, né, checagem por pares, certamente não seria aceito. Claro, nós não vamos ser aqui dogmáticos, dizer que jamais poderá haver qualquer tipo de relação entre a física quântica e algumas ideias da metafísica. A gente não sabe, é uma questão em aberto. Isso não existe ainda, não foi descoberto. Eu sou físico, sou espírita, conheço bem os anseios dos movimentos espiritualistas para encontrarem na ciência materialista, né, algum amparo, algum reforço dos seus paradigmas metafísicos, mas isso eu acho que é desnecessário e inoportuno. Eu acho que os movimentos espiritualistas, eles têm uma riqueza muito grande, eles têm um arcabouço filosófico bastante amplo, bonito, coerente, que deveria ser melhor estudado e compreendido antes das pessoas saírem por aí
em busca de ideias importadas de outras áreas. É a minha opinião. Eu acho que há muito que se estudar dentro da filosofia do espiritualismo antes de se sair em busca de ideias exteriores. Tem muita gente também que acha que a física quântica é a palavra final sobre a realidade no universo. Bom, isso não é ciência, isso é uma forma de fé cega, porque a ciência não é um sistema fechado. A ciência está aberta, permanentemente aberta, a incorporar novas ideias, novos fatos, que podem mudar completamente a visão que nós temos hoje. A mecânica quântica ela é hoje o melhor modelo que nós temos para explicar a natureza, mas isso hoje. Nada impede que amanhã ou depois surjam novos fatos que mudem completamente a nossa visão. Bom, isso também tem uma coisa em aberto ainda, que é a unificação, né, da mecânica quântica com a relatividade geral. São duas coisas que ainda existem várias tentativas, vários modelos, mas um deles é a teoria de supercordas, o outro é a teoria de multiversos, mas isso são especulações, tá? Nada ainda de concreto. Bom, esse é o tema que a gente gosta de abordar. Voltaremos mais vezes a esse tema, com certeza, né? Tem gente que acha que o pensamento metafísico ele restringe o livre pensar. Isso é um absurdo, né? Pelo contrário, o pensamento metafísico ajuda a alargar horizontes, né? E pode ser muito proveitoso a busca de um diálogo, a busca de uma ponte entre ciência e espiritualismo. Pode ser muito proveitoso para o ser humano. Se você gostou, por favor, dê seu like e compartilhe. Até breve.